A minha convidada de hoje é aquela pessoa que só de segui-la, sem conhecê-la, eu já gostava. Dona do melhor corte de cabelo da cidade, estilosa, gata, cabulosa no direito. Ela é daquelas pessoas que você conta coisas suas que você nunca contou pra ninguém. É que, como diria Erasmo Carlos, gente certa é gente aberta. Aberta para amizades, para escuta, para o afeto. Na verdade, essa apresentação é só uma amostrinha grátis da infinitude que é a minha convidada, que, além de ter esse coração imenso com os seres humanos, ainda distribui afetos e cuidados com os animais por meio do seu projeto Bichinho BH. Minha querida amiga Thaís, é um prazer. Ah, Gostou? nossa senhora, cadê o lencinho, gente? Eu precisava do lencinho. Que Ô, Lu, é bom um prazer estar aqui hoje. Estou também. muito feliz de ter sido convidada, de você lembrar de mim e lembrar também desse projeto, né, da causa que aos trancos e barrancos eu acabo perseguindo um pouco, que é a proteção aos animais, a causa animal como um todo. Então, eu queria agradecer imensamente o convite. Que bom. Ó, na verdade, lembrar de você, eu sempre lembro, todos os dias, e te encho o saco mandando mensagens, Ah, maravilhoso. de músicas, a gente sempre troca muitas ideias, mas hoje a gente não tá aqui para falar de música, né? A gente já fala todo dia. A gente está para falar de outro ponto maravilhoso da vida. Música é incrível, é realmente o que enche nossos dias, né? Colore nossos dias, mas eu tenho ainda um amor maior do que a música, que são os animais. E eu acho que é disso que a Exatamente. gente vai falar um pouquinho hoje, Isso, né? isso. Na verdade, assim, eu quero começar do começo. Eu quero saber como que aconteceu essa história, esse projeto, mas como também nasceu essa Thaís que ama bichos, animais. Foi desde o início, desde Thaís pequenininha, ou já é, assim, Thaís, Thaís adulta, assim? Me conta. Tá, então senta que lá vem a Então história, vamos vamos lá. lá, né? Bom, eu sou filha única, né? E eu tenho irmãos por parte de pai, mas eu nunca tive contato com eles tão próximo na infância. E sou aquariana também, então eu tenho uma cabeça bem racional. Quando eu tinha lá para uns 4, 5 anos, Lu, eu pensei que eu queria muito ter um irmão, que eu era extremamente tímida, tinha dificuldade de fazer amigos. Talvez para quem me conheça hoje não acredite Não muito nisso, parece. mas É. eu sou muito tímida e eu tinha muita dificuldade em fazer novos amigos. Então eu pensei comigo, irmão eu não vou ter, porque meus pais eram muito jovens, eles trabalhavam bastante e eu não tinha, já tinham me vetado essa ideia de ter irmão. Eu pensei, eu quero ter um cachorro. Preciso Uhum. disso, obstinada. Cachorro, cachorro, cachorro. Consegui convencer a minha mãe a me dar um cachorro. Eu lembro que era uma sexta-feira, eu tinha 4 para 5 anos, mais ou menos. E meu pai viajava muito a trabalho, meu pai é advogado também. E aí minha mãe comprou para mim um cachorro. Na época a gente ainda comprava muito Uhum. cachorro, né? Hoje em dia isso é até uma coisa para a gente talvez conversar. Com certeza. Não é tão tranquilo assim, né? Uhum. Comprar cachorro. Mas na época comprava-se muito e minha mãe comprou para mim um poodle toy maravilhoso, caramelinho. Fomos buscar ali perto do McDonald's Afonso Pena. Foi o dia mais feliz da minha vida. Só que meu pai chegou de viagem no sábado de manhã. Levamos o cachorro para casa. E no sábado de manhã, meu pai chegou em casa e falou: ou ele ou eu. Nossa. E aí foi um dos meus primeiros e maiores traumas da vida que a gente devolveu o cachorro. Nossa senhora. Não, se devolver um cachorro hoje, eu já fico traumatizada. Imagina quando é criança, né? Porque eu acho que essa relação entre criança e animal, né, é muito forte, né? Muito forte. E eu acho assim, é um privilégio imenso para uma criança ter a convivência com o animal. Com o adulto, obviamente, já é maravilhoso para a gente, para nossa saúde mental. Uhum. Mas para uma criança, isso é assim, um vínculo, um nível de troca que você estabelece com o animal que é surreal. Sim. E infelizmente, naquele momento, isso foi vetado para mim. Fiquei com esse trauma durante anos. E aí, quando eu já estava na faculdade, eu passei por um desamor assim, Luísa sabe, né? Não vou comentar tanto, mas foi um dos mais profundos assim da minha vida. E aí um amigo meu de faculdade me falou: "Olha, meu cachorro acabou de ter filhote de Golden. Eu nem conhecia a raça Uhum. Golden. E aí eu tive a Cacau, que até hoje tá comigo. Cacau já tem quase 11 anos, já tá velhinha, Ah, mas ela veio para minha vida naquele momento que eu estava completamente assim destruída, desnorteada, né? desnorteada, desamparada. Mas para além disso, Lu, ela mudou muita coisa em mim em todos os aspectos. Por exemplo, desde a minha infância eu tinha insônia, muito medo de dormir sozinha, ficava muito sozinha, tinha muito medo de dormir sozinha. Desde que a Cacau entrou
na casa. Na época era dos meus pais, hoje ela mora comigo na minha casa, que eu não tenho mais insônia. Então, Olha. assim, é uma transformação que um animal faz. É um filtro energético, é um Uhum. filtro de perspectiva para a gente ver os problemas reais, né? O que, que eu realmente tenho que dar importância nessa vida? Sim. Que eu acho que isso transformou completamente o que eu era e o que eu sou hoje. Nossa, Mudou lindo. totalmente. Lindo. E então, Cacau já tá lá há 11 anos. Cacau já tá, 11 anos. Mas a bichinho não tem 11 anos. Não, bichinho surgiu depois até da minha primeira resgatada. Bichinho Uhum. surgiu em 2020, logo no começo da pandemia, Uhum. com uma grande amiga minha de infância, que ela tem uma loja de materiais de construção no aglomerado da Serra. E aí ela me contava, a gente sempre teve essa afinidade por animais, né? Ela conversava muito comigo, ela falava aqui no aglomerado a gente vê bicho sofrendo todos os dias. E eu tava numa onda de tirar fotos, eu gosto muito dessa parte artística. Ela falou: vem cá tirar uma foto dos bichinhos que tem aqui. E ela fala desse jeito, bichinho. Hum. Aí a gente foi. E aí a gente pensou, já que a gente está tirando foto, tá começando assim a ter um pouquinho mais de convívio com as protetoras da região, porque tem muita gente que ainda é engajada, ainda tenta, né, resolver um pouco esse problema que é tão generalizado, que é a questão animal, do abandono animal, desse desamparo que a gente vive. E aí a gente começou a tirar foto desses animais, catalogar, fizemos um Instagram, e a ideia central da Bichinho, porque não é uma ONG, né? A Uhum. gente esbarrou nesses entraves burocráticos e também, como temos muitas outras atividades profissionais, isso ficou um pouco comprometido, mas se tornou um projeto que tem como objetivo principal unir possíveis adotantes, bons adotantes, que a gente faz um filtro, uma triagem, a animais que estão numa situação de abandono, que não estão sendo enxergados, estão invisibilizados na rua. Muito Então a legal. ideia do bichinho foi essa. Muito legal. Então, você e essa sua amiga queridíssima, né? Que é uma pessoa que tem uma Luísa ideia também. dessa. Com esse nome? Tinha que ser, né, gente? Mas vocês duas, vocês tiveram essa ideia de proporcionar, né, um afeto para esses animais. Assim, atualmente são mais cachorros ou mais gatos? Mais cachorros. Mais cachorros que são abandonados. Porque eu acho que existe um pouco de seletividade em relação até essa proteção, essa comoção, né? Aham. É mais comum as pessoas se envolverem com a questão dos cachorros do Uhum. que dos gatos. Ainda tem um estigma muito grande em relação aos Sim. gatinhos. É verdade. E Né? assim, e hoje em dia vocês têm um lugar. Como que funciona o procedimento, O assim? procedimento, não, a Isso. gente não tem uma sede fixa, Uhum. mas a gente estabeleceu como se fosse uma rede ali de colaboração entre essas protetoras, algumas clínicas veterinárias, e Ótimo. aí a gente vai linkando. E a gente usou também dos nossos próprios contatos de amigos e etc, para conseguir difundir a ideia, difundir o projeto e tentar ampliar essa rede, ligar mais pessoas. Mas a gente não tem uma sede, não tem uma Uhum. estrutura física organizada ainda. Então, por exemplo, vamos supor, lá perto Aham, de casa tem um cachorrinho. Aí aham. eu vejo e sempre eu fico lá dentro do meu carro pensando, meu Deus, né? Esse cachorro tá ali desamparado e tal. Aí, se eu for uma dessas pessoas da rede da bichinho, eu acolho esse cachorro, levo numa das veterinárias cujo É, apoio é assim, o como que ideal funciona? seria, né, Lu? Hum, Se pudesse, assim, seria muito bom. Mas hum, como, assim, é uma infinidade de uhum, cachorrinho que a gente vê na rua, a gente não tem essa estrutura para absorver todo uhum, mundo. Então, a gente tenta se organizar de uma forma, às vezes, mais informal para tentar garantir que ele tenha um atendimento veterinário, que entendi. ele seja, de alguma forma, abrigado, porque nem sempre isso Uhum, é possível, os abrigos ficam muito cheios, né? sim. E não tem uma questão de política pública também que supra Não isso, tem. né? A gente não tem. Isso é uma coisa que eu fico impressionada, assim, como que até hoje, numa cidade igual Belo Horizonte, a gente não tem realmente, assim, não só hospitais mesmo para animais de forma gratuita. Me parece que teve um projeto, É, tá saindo algo, tem um mas, projeto mas nesse assim, sentido. nós estamos pensando em 2023, né? Como que é possível, assim, a gente. Mas também pensando, vamos devagar aqui. Essa ideia do animal ser um sujeito importante na família ou na vida das pessoas não tem muito tempo, né? Se você É, for parar para pensar.
Eu acho que... desculpa, eu te Não, interrompi, claro, mas vai. eu acho que é um movimento relativamente novo, Uhum, um pouco criticado e que tem realmente um contraponto, que é a questão de humanizar, talvez, demais esses uhum, animais. E que até esbarra um pouco no direito, né? Quando totalmente. a gente pensa que existem aí algumas correntes que defendem a mudança do status do animal de coisa para um sujeito de direitos, Uhum, existem várias implicações nessa mudança de perspectiva, de paradigma, totalmente. né? Por exemplo, se eu torno um animal um sujeito de direitos, ele deixa também de ter uma proteção em outros sentidos. Por exemplo, um furto de um animal, que é Sim, uma espécie majorada no Código Penal, deixa de ser, porque ele se torna sujeito de direito, não é mais coisa. exato. Então, tem várias implicações, não acho que seja tão simples. Penso que o ideal seria conferir proteção a um animal por ser um ser senciente, mas sem necessariamente passar por uma Uhum, mudança de status, né? sim. De personalidade jurídica e outras formalizações. Mas me perdi aqui no direito, gente. Não, Fui que a gente estava aflorando. falando sobre a questão da mudança paradigmática, né? De se Isso, considerar um animal, um ser, da hoje da família, família, da famílias família. multiespécies, né? Hoje em dia. Isso. Eu acho que isso tem dois lados, né? Então tem esse ponto, assim, que talvez seja uma humanização que às vezes não é o ideal, mas que Uhum. também supre um lado afetivo e de saúde mental Que é muito que é muito importante. importante. A gente vê, por exemplo, no caso de pessoas com deficiência ou que tem uma neurotipicidade, né? Uma pessoa autista, por exemplo, uma criança autista, ela tem uma possibilidade ali de contato com o animal que promove avanços que Sim. nenhuma outra terapia, nenhum outro tratamento medicamentoso consegue prover para essa criança, né? Sim, totalmente. Não, você falou de um ponto que eu me lembrei de outro podcast maravilhoso, que é a Rádio Novelo, né? Aham. Perfeito. Tem um episódio impressionante sobre os cães guias. Gente, a aquisição, né, por assim dizer, de um cão guia para uma pessoa que tem, né, a cegueira é muito difícil no Brasil. Assim, existe um procedimento Uhum. super complexo para você entrar na fila para você ter esse cachorro que ele vai ter assim de tantos anos até tantos anos ele vai te ajudar. Só que ele assim, ele é nascido e criado para ajudar Ele é um essa pessoa. profissional. Ele é um profissional, exatamente. Então, assim, é impressionante. O relato é muito interessante. Vale a pena esse episódio. Eu posso até depois colocar nas redes sociais, enfim. É muito lindo, porque é um relato de uma menina que não era cega, ela não nasceu cega, e ela teve um problema ocular, e ela torna-se cega, e ela fala sobre esse caminho muito árduo, porém maravilhoso, assim, de como que transformou a vida dela, principalmente para ela, que era uma pessoa Estava que acostumada a estava enxergar o acostumada a mundo enxergar antes. o mundo, que teve uma certa negação no início, porque ela não acreditava que aquela doença que ela tinha iria gerar, né, uma cegueira absoluta. Enfim, é lindo. E aí você para pensar que um cachorro, além de tudo que ele é, além do afeto, além do amor, ele ainda é um Resgate de profissional. autonomia também É, dessa pessoa exatamente. como um todo, né? Ele prestou um papel social, né? Como sujeito Importantíssimo. ativo de uma vida ali. Então, assim, eu achei incrível. Você falou isso, enfim, mas Isso me lembrou, hum, inclusive, Lu, não sei, acho que a gente tem tempo para eu contar temos esse muito. casinho, Então, quero saber tudo. esse é da vida pessoal, assim, Uhum, mas você me falou de pessoas com deficiência, pessoas com uma circunstância especial, que acabam, através de um animal, tendo um resgate de várias emoções, capacidades, em uhum, certa medida. Eu tenho uma filhada que ela tem, além do autismo severo, ela tem também uma condição muito rara, que é uma hipoplasia pontocerebelar. uhum, Então, ela tem agora 4 para 5 anos, mas ela não se comunica, né? Ela não fala, ela começa a andar um pouquinho, mas a interação dela com o mundo externo, ela é muito diferente, de fato. uhum, E essa minha filhada, ela já foi lá para casa algumas vezes, ficava muito preocupada, porque eu pensava, é uma criança que tem uma série de necessidades muito específicas, eu ficava com medo dela de alguma forma nos sentir bem, né? Porque o uhum, autista ele tem uma sensibilidade muito diferente. E aí
Correndo em contraponto, eu tenho 2 cachorras grandes, né? A Cacau, que eu já contei, e uma segunda cachorra que eu falo que é a minha alma gêmea canina, que é a Sara. Que a Sara eu resgatei ela na rua, na verdade, no condomínio dos meus pais, e ela é uma cachorrinha com deficiência. Ela tem uma pata menor. Uhum. Além de ser muito feinha. Sara era muito Uhum. feinha, pegamos ela desnutrida, completamente desamparada no condomínio dos meus pais, mas ela é de uma sensibilidade, uma inteligência absurda, a cachorra. Uhum. Desde sempre. É uma resiliência, uma coisa assim. Realmente ela é incrível. E aí, quando essa minha filhada foi lá para casa, eu fiquei com medo dela assustar com os cachorros, porque são 2 cachorros grandes, né? Uhum. Cacau tem 40 quilos, então é muito grande. Sim. A outra cachorra, a Sara, olhou para minha filhada e ela ficava. Mudou de comportamento, Lu. Ela ficava assim, acompanhando a menininha em todos os cantos. De proteção. Proteção, observação, uma coisa Uhum. louca. Até que em determinado momento, a minha filhada foi deitar, a Sara ficou literalmente sentada ao lado da cama dela durante quase toda a noite, Olha para você ver. acompanhando, vigiando, velando ali o sono dela. E a minha filhada nunca teve nenhum medo delas. Isso é Uhum. muito impressionante. Como é que o cachorro te faz resgatar essa, ou até mesmo acessar, né? Não sei até que nível a compreensão dela chega, Uhum. mas ali você vê que ela estava segura também. É Sim, uma questão energética. sim, Então, é um papel incrível que o com cachorro certeza. consegue cumprir. Você sabe que assim, eu sou viciada em ficar vendo reels de cachorros e gatos, assim, compulsoriamente todos os dias, porque eu me coloco nessa obrigação, porque me faz me sentir bem, assim, quando eu vejo as interações, enfim. E eu vejo que tem muitos vídeos de cachorros com bebezinhos, assim, o bebezinho chegou na casa e o cachorro, ele se porta de uma maneira assim. Assim, ele fica louco, assim. Eu quero ver quem que é, sabe? Ele fica deitadinho, ele ajuda. Tem vários vídeos do cachorro evitando a criança de cair, né? Enfim, É, nesses primeiros meses. Isso é muito lindo. Tem uma outra situação que eu acho bem peculiar, que são os cachorros que protegem mulheres vítimas de violência doméstica. sim. Não, eu não vi isso uma vez, eu vi isso várias vezes. O cachorro, né? O agressor chega, começa a querer, né? Inicia ali uma violência e o cachorro da mulher ali é quem ataca ele de É. uma forma de preservar ali a integridade daquela mulher, enfim. A lealdade canina, ela é realmente um ponto, assim, que é de chocar, né? Como Que é os que... seres humanos não costumam achar com Né? É facilidade. engraçado a gente falar tanto em ter humanidade, né? Mas a gente É, devia ser um pouco mais animal nesse aspecto, com porque... certeza. Com certeza. E Thaís, me fala um pouquinho, que a gente já falou do bichinho, Aham. já falou um pouquinho da sua história, mas eu quero saber também sobre as suas influências, assim, foi uma coisa sua, como que foi esse primeiro resgate da sua cachorrinha, da Sara? Enfim, eu Uhum. quero saber como que isso começou a bater em você de uma forma muito visceral. De uma forma que eu não conseguia mais escapar, né? Porque eu Isso, acho que todo mundo que tem uma simpatia por animal, quando vê um animal numa situação de abandono, fica um pouco comovido, né? Você mesma totalmente. falou. Ah, É uma vejo um Luísa animal Mel, na né? rua, Você chora, né? todo mundo É. se comove. Uhum, E até que em um momento, assim que eu tive a Cacau, e mais uns anos depois, assim, eu percebi o quanto eu havia mudado desde o primeiro momento com ela, aquela questão do carinho gratuito e uhum, da forma como você passa a ver o mundo como um todo, é como se colocasse uma lente, assim, uhum. na sua visão. Você se despe um pouco dessa anestesia que a gente já acostumou a sentir com tudo. Sim. Então eu acho que eu fui desanestesiada. É um Uhum. neologismo, nem existe isso, mas eu acho que foi mais ou menos isso. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, eu comecei a não conseguir mais ignorar tanto essas situações que são tão comuns de ver animais nessa circunstância de abandono. Mas é óbvio que aqui eu tenho que ser sincera, né? A gente não consegue suprir tudo e pegar Não. qualquer animal. Uhum. Mas depois disso eu consegui pelo menos pensar assim, olha, se uma ou outra vez eu conseguir contribuir de alguma forma, ainda que não seja resgatando o Tá animal, lindo, né?
já estou fazendo Uhum. um pouquinho da minha parte. E Com foi certeza. assim que quando eu vi, por exemplo, a Sara lá que estava anêmica para morrer, eu olhei para ela e falei, dessa vez eu não vou virar as costas, eu escolhi não virar. Depois disso, em vários outros momentos, Lu, principalmente durante a pandemia, né, que eu fiquei bastante em casa, eu fiz uma coisa que é muito interessante, é muito útil também para o funcionamento desses projetos de causa animal, que é oferecer lar temporário. Hum. Então, eu já tive, por exemplo, 6 cachorrinhos filhotes dentro da minha casa, Nossa, mas e aí? além das minhas 2. Porque o meu maior, assim, receio é depois chegar e falar, toma, gente, aqui, ó, tá, pra outra pessoa. Deve ser difícil demais. É um exercício de desprendimento. Mas que eu É, sou defensora do desprendimento como um todo. Então, eu acho que você é perfeita, nesse exatamente. caso, é claro que quando, nossa, eu lembro de um filhotinho que ele ficou 2 semanas comigo, ele era Ah, assim, começou a uma dormir até com a bolinha. Cacau, com a Golden, porque ele ficava com frio. Coisinha assim, eu colocava roupinha nele. Quando veio a dona a adotante buscar, eu chorei horrores. Uhum, Mas uma parte minha ficou tão feliz que esse cachorrinho ia ter família, com certeza. que a gente vai moldando isso. Então, nasceu dessa forma. Hoje em dia eu tenho uma rotina muito pesada, mas eu tento continuar ajudando da medida que eu consigo, né? Tenho projeto, tentando ligar pessoas. Recentemente, uma das minhas melhores amigas adotou um cachorrinho que eu tinha visto no dia, que a Ana adotou. Eu fiquei Nossa. muito feliz. É uma sensação muito gratificante. Uhum, Tem o apoio financeiro também, que é inegável, é muito necessário. Eu faço não só no bichinho, mas em outros projetos que eu participo. uhum. Mas é isso, assim, é um pouco. A parte ruim e triste disso é que a gente sente que está enxugando gelo, né? É, Quanto a mentalidade das pessoas não muda em relação à proteção do animal, que as pessoas não levam a sério que abandono de animal é sim hoje uma conduta criminalizada, uhum. enquanto isso não muda, a gente vai tentando fazer a nossa parte, mas nunca supre o problema como um todo. É, eu acho que inclusive essa mudança paradigmática de, né, penalizar de uma forma mais rígida, vem muito desse senso moral de que você abandonar um animal ou você tratá-lo como algo abaixo de todo, todo um todos os seres, assim, é muito cruel realmente, né? É Sim. muito. Porque o animal, ele não está na mesma posição do que a gente, de fato. A gente é que controla os meios de produção, a gente é que controla a, a economia, a gente é que controla a natureza ser ou não ser. Realmente, o ser humano é que modificou tudo nessa terra, assim. Sim. É que veio para fazer e acontecer para o bem e para muito mal. Então, se você for parar para pensar, os animais são muito reféns dos seres humanos, né? Das nossas vontades, Sim. assim. Então, é vulnerável demais, realmente, é, para se colocar nesse lugar, ou então é, para colocar esse animal de uma forma que ele não merece, né? Porque É. existe isso, né? Aconteceu uma domesticação que o ser humano fez dos animais, principalmente quando a gente fala de cachorro e gato, Uhum. mas lá do outro a gente exerceu esse poder, mas não deu compensação, não deu Não nem um deu. mínimo de alento para esses animais, nem estrutura. É. Pelo menos aqui no Brasil a gente tem essa mentalidade, né? Mas um exemplo muito legal é que na Holanda, esse ano, eles chegaram à marca zero de animais de rua. Demais, né? E aí a gente pensa, por que será que um país desenvolvido tem essa mentalidade e o Brasil, que ainda está em desenvolvimento e que tem tantos problemas, como a gente sabe, além de ter muitas alegrias também, mas tem tantos problemas, por que será que a nossa cultura ainda comporta esse tipo de crueldade, né? Exatamente. Como é que legitima de alguma forma, né? Sim. A gente está conversando aqui, eu lembrei de um filme, não sei se você assistiu, ano passado. Foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, de polonês o filme, chama E.O. E.O. Assim. Não assisti. É um documentário da vida de um burrinho. A vida dele mesmo, ele saindo, ele começa no circo, e aí há uma lei polonesa que tira, né, que torna ilegal o uso, né, como coisa, tá? A legislação de lá entende que um animal é uma coisa, então é, eles tiram esse burrinho que chama Io
desse circo, e ele vai contando a história dele, passando por vários lugares, Thaís. E é assim, eu saí em prantos, eu assisti sozinha no Belas Artes, eu saí em prantos. Falei, meu Deus, aí cheguei pro meu pai e falei, eu quero um burrinho e tal. Aí ele, lindo, incrível, onde você vai colocar esse burro? Eu falei, na sua casa, porque você Cabe, é mora em só um casa. burrinho. Exato, é só um burrinho. Porque assim, eles têm muitos sentimentos, assim, a gente sempre pensa em cachorro e gato, mas tem vários animais que que interagem de uma forma maravilhosa com os seres humanos, assim. Sim. Não é só, principalmente os mamíferos, né, que É, tem os essas... porcos são mais inteligentes que os cachorros, por São, exemplo, né? exatamente. Então, assim, mas eu acho que a gente alcançar essa visão de que os outros animais, né, que a gente vai colocar até abaixo, uma subclasse que nem foi domesticado ainda, como um ser senciente e que a gente teria que ter um respeito por eles, aí essa mudança cultural talvez ainda demore bem mais, né, Como Lu? várias outras, Como né? mas que a gente não pode desistir, porque se É. não começar, a gente não chega em lugar nenhum E- mesmo, né, Exatamente. evolutivamente. E são igualmente importantes, né? Essas causas. Eu sempre penso Sim. isso. Porque, assim, claro que dentro de uma estrutura de muita desigualdade, igual a gente tem no nosso país, é óbvio que a gente tem que pensar em comida para as pessoas, né? Obviamente. No básico, né? Mas a gente também tem que pensar na causa animal, né? A gente também tem que pensar como que a gente vai diminuir desmatamento. Isso tudo é importante para a nossa perpetuação enquanto espécie, né? É, e quando você fala isso, você até me faz refletir uma coisa que me incomoda muito, principalmente nessa era tão digital que a gente vive e de intolerância, assim, total, Uhum. que as pessoas, elas, quando vem alguém se empenhando em determinada pauta, determinada Nossa, eu causa, sei, isso é irritante. o Já sei. primeiro, Uhum. a primeira reação daquela pessoa é, mas e tal outro É. problema? Ah, mas tá E falando de essa causa e animal? blusa que Mas você tá usando? peraí, gente, mas as coisas, uma coisa não exclui a É, outra. exato. Você defender uma causa, levantar uma bandeira, não te impede de ser sensível, empático e ativo em relação à outra. Sim. Mas a gente tem uma mentalidade muito pequena e muito compatível, né? É. Isso precisa muito de ser moldado de alguma forma. Tem um texto do Gregório do Vivier maravilhoso sobre isso, que ele fala assim: eu estou fazendo isso e estão me cobrando isso. Eu estou fazendo aquilo, estão me cobrando outra coisa. E aí ele analisa o perfil de quem está cobrando, que é aquela pessoa que não está fazendo nada. Ela está numa posição de inércia. Aham, e Logo, num pedestal, né? De é, poder ficar julgando e também. achando que o julgamento dela vai edificar, que vai melhorar. Quer dizer, na verdade, o que ela está fazendo é só criticar, né? Alguém tá, como diz o Belchior, eu quero é voz ativa, eu quero entrar e fazer alguma coisa, né? Então, Sim, eu acho que isso é muito importante. E na causa animal, eu quero, assim, já me colocar à disposição. Você me maravilhoso. passa todos aí todas as informações, como que eu posso participar, né? E quem tiver interesse também, a gente vai Isso. deixar, né, a rede É, eu, social. assim, muito feliz, aí já mais uma para causa. Com certeza. Mas quem tiver interesse, o Bichinho BH tem o Instagram, bichinho com X, né? No jeito Uhum. mais engraçadinho, apesar de ser a grafia errada. Seguir a nossa página, tem vários outros projetos também que a gente ajuda a divulgar outros, já que não Uhum. é uma ONG, mas um fenômeno de catalisação de encontros entre donos e de cachorros e gatos. Então, assim, a gente divulga outros projetos também. E existem Ótimo. vários, muito sérios. Uhum. Então, fica o convite para quem quiser seguir o Bichinho BH, junto com a Luísa também, que vai Com estar com a certeza. gente, Com né? certeza. E assim, eu adorei só um gancho, porque, gente, já tá acabando, Passou infelizmente, passa rápido muito demais. rápido. É, Mas conversar de animal também é sempre uma delícia. Eu falo que animal, comida são assuntos universais. Você consegue falar do seu amor, seu cachorro, ou o cachorro que você perdeu, né? Porque isso gera na gente uma memória inesquecível, com assim. certeza. Eu falo que saudade de cachorro, muitas vezes, assim, eu me pego sonhando com o meu cachorro, que morreu tem 4 anos. Pego sonhando, assim, pensando. Eu acordo e falo assim, gente, eu sonhei com ele. Como se ele Ou, estivesse como se ele perto. estivesse perto, ele pulando, enfim. São memórias muito vívidas, do que a gente viveu, porque o carinho que se transmitiu, que o cachorro, que o gato, um animal, assim, ele transmite é muito grande. Então, parece que a vida da gente, a gente fica
processando ali aquela perda, né? Sempre gera uma saudade. Mas eu achei muito lindo tudo que você falou. Eu tô me sentindo assim muito grata por ter não Eu só que sua fico. amizade, mas também de saber esse outro lado seu, Thaís, porque como eu falei na nossa apresentação, eu sempre te admirei muito, sempre achei você uma mulher muito forte, muito inspiradora e muito séria também com os Que seus isso. compromissos. Recíproca é totalmente verdadeira. Então, eu acho que é lindo você se dispor a fazer um projeto assim e se colocar nesse lugar de uma pessoa que se importa verdadeiramente e que está de coração aberto, né, a receber mudanças, receber um cachorro e entregar ele para outra pessoa, que é uma coisa que eu quero fazer amanhã, mas eu já tô sentindo que eu vou sofrer muito. Mas você vai dar conta, com certeza. Eu Sim, que fico muito feliz se você permitir que eu viesse aqui falar desse outro lado, né? Além da aham, advocacia, que é isso. o propósito do podcast. E assim, talvez se você me permite só deixar uma Claro. mensagem para quem está ouvindo a gente. Gente, deixa um animal resgatar a sua humanidade. A gente vive muito anestesiado. Eu sei que é difícil, que a gente corre demais e que a gente às vezes tem que fechar o olho. Mas quem puder ter um animal para resgatar esse lado nosso, vale muito a pena. É lindo, é um exercício de muito, muito amor, né? Ó, Sim. eu trouxe como comprometido uma surpresinha para Ah, meu você, Deus do céu. Gente, uma esse podcast é caneca. muito chique. Obrigada, Nada, Lu. amor. Ah, Com meu chocolates, porque todo Deus. mundo gosta de chocolates, né? Chocolate, cachorro e caneca, tudo maravilhoso. Tô Você tomar muito um cafezinho, feliz. chazinho. Nossa, que honra, que honra. Fiquei muito, muito feliz. Obrigada, viu? Eu que fiquei muito feliz, foi assim, foi maravilhoso. Eu queria falar mais meia hora, mas a gente não pode. Já tá acabando. Me chama de novo que eu Chamo de volto. A gente novo. fala de outras Outra coisa, porque coisas. você é múltipla. Vai Nós ser somos. Nossos outros papos papos. desde o primeiro dia, né? 12 horas direto. Exatamente. Ó, gente, infelizmente já acabou, né? Como sempre, passa assim, ó, um segundo. Um segundo. Mas toda sexta-feira a gente tá no Spotify e toda sexta-feira a gente tá no YouTube. No YouTube é videocast. No Spotify é o clássico, é só áudio, porque podcast é assim, áudio. Pra mim, né? Que sou podcaster agora. Gente, muito obrigada. Se vocês curtiram, enfim, compartilha esse episódio. Também sigam a Bichinho BH, né? Que é o Por mais favor. importante aqui. E façam doações, façam, né? Ajudem de alguma forma no Pix. Procurem a Thaís, procurem a Bichinho. E é isso. Muito Obrigada. obrigada e até breve.